Amém? Eu vou estar passando para a Grace. Queridas, a Grace, ela escreveu um livro, Síndrome de Eva. É muito bom esse livro, eu tenho, é uma bênção. Ela trouxe esse livro aqui, tá? A Síndrome de Eva é espetacular, é muito bom. Não saia desse... Não é bom? É muito, não é? Não saia deste lugar sem adquirir este livro, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, como foi na minha, tá? É um valor simbólico que ela tá ali nos abençoando, tá? A Ângela vai ficar responsável. Quem tiver interesse é só ir ali no final procurar a Ângela. Pode ser no Pix, né, pastora? Como você preferir, tá bom? Oi, meninas. Boa noite. Paz do Senhor. Eu tava bonitinha, mas depois do louvor, eu tava com uma makezinha, assim, aí vocês agora estão vendo a minha identidade real aqui, visual. Saiu tudo. Mas que louvor abençoado, que momento feliz estar aqui nessa noite para mim. Eu vou dizer assim, só Deus sabe o que significa para mim eu estar aqui hoje. E eu tenho certeza que Ele vai trazer para as nossas vidas algo especial. Tem uma porção do Senhor hoje preparada. Quem quer receber? Faz assim. Você quer receber? Já faz assim. Já prepara tuas mãos para receber, teu coração, teu espírito, porque o Senhor vai falar. Amém? Bom, eu sou a Grace, eu sou psicóloga há 30 anos. Eu falo que a minha profissão é profissão / ministério, porque eu cuido de vidas, né? E eu cuido de vida não só à luz da psicologia, não somente com as teorias da psicologia, mas também à luz da palavra de Deus. Então, como psicóloga cristã, o Senhor tem me levado a tocar nas vidas de muitas mulheres que não conhecem a sua verdadeira identidade. Se tem um tema que chega ao consultório de forma recorrente, é identidade. Quantas vezes uma mulher está lá, sentada na minha frente, e eu percebo que ela nem sabe quem ela é. Ela vive desorientada, confusa, perdida, buscando que o mundo diga para ela quem ela é. Esperando que alguém revele para ela quem ela é. Então, quando uma mulher se senta ali na minha frente, com essa busca, com essa dor, porque, queridas, se eu não sei quem eu sou, existe uma dor dentro de mim. E quando eu vejo alguém assim, ali comigo, buscando compreender quem eu sou, de fato, de verdade, eu logo penso, ela veio mais por causa do meu ministério do que por causa da minha profissão. Quantas e quantas vezes as pessoas estão lá e eu falo assim, essa pessoa veio mais porque eu carrego a palavra do Deus que eu sirvo do que por causa de uma teoria que um homem criou. Então eu uso as técnicas? Claro. Eu uso as teorias? Sim. Eu sou uma profissional. Eu reconheço que há bênção nas técnicas e na teoria para eu entender a mente, o comportamento, as dores da alma. Mas quem cura é o Senhor. Freud não cura ninguém. Lacan não cura ninguém. Jung, Melanie Klein, eu poderia fazer a lista aqui de todos os teóricos. Quem cura é o Senhor. Amém, queridas?
Então, nessa noite nós vamos falar sobre como você se vê. Essa pergunta, ela me leva a pensar numa palavrinha chave dessa noite, que é identidade. E quando eu estava preparando essa palavra, foi a Paula quem me solicitou o tema, não fui eu quem escolheu. Ela disse, eu gostaria que você ministrasse sobre identidade. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou assim para mim, você vai levar essa palavra mais no formato de ensino do que em qualquer outro formato. Você vai ensinar para elas. Elas precisam de esclarecimentos. Elas precisam de discernimento. Elas precisam entender, discernir, diferenciar conceitos que elas pensam ser a identidade, mas que não é. Então você vai para lá e você vai ensiná-las o que de verdade é a identidade de uma mulher. Então, se você já fez assim, você quer receber, você quer aprender, então presta atenção, essa aula aqui é uma aula especial. Ela pode representar uns 3 anos de terapia aí na tua vida. Faz de conta que nós vamos ter nessa noite um impacto de transformação que é como se fosse 3 anos de terapia na tua vida. Amém? Vamos lá? Estão preparadas? Então tá bom, nós vamos começar compreendendo o que significa a palavra identidade. Se a gente não entender o significado dessa palavra, nós não vamos entender mais nada desta ministração. A palavra identidade, ela nasceu do latim, e no latim é identitas. Repete comigo, identitas. Ela veio desta origem. E essa palavra identitas deriva de idem. Repete comigo, idem. Que significa o mesmo. E o sufixo dade, então é idem, e o sufixo dade indica qualidade ou estado. Então, o sentido original da palavra identidade é a qualidade daquilo que é idêntico. Se você entender isso hoje, se eu parasse agora com você levando isso que eu vou dizer, já seria suficiente para você dar um passo novo na tua vida. Identidade, o conceito de identidade é a qualidade ou o estado daquilo que é idêntico. Então, a minha identidade me diz o que eu sou idêntica. Eu sou idêntica a quem? Ao quê? Quando eu tenho uma identidade, ela me leva a um processo de identificação. Então, vamos fazer de conta que eu e pastora Paula nos tornamos amigas porque nós vimos algo entre nós que nos levou a nos identificar. Um processo de identificação, identifica a ação. Algo que a pastora faz é tão similar. A mentalidade, o jeito de pensar, o jeito de agir, a maneira de viver, é tão similar que eu me identifiquei. Somos muito semelhantes, isso me atrai, isso cria o que a gente chama aqui no mundo de afinidades. Você tem afinidade com alguém? Você já teve afinidade? Tipo, você nem precisa de muito tempo para falar assim, nossa, eu gosto dessa pessoa de graça. Nossa, eu queria ser amiga dela. Sabe assim, você bate um papo ali, né? Você encontra 2, 3 vezes, de repente você fala, eu queria ser amiga dela. Isso é um processo de identificação. Porque você enxergou nela
algo semelhante ao que você carrega. Então, a nossa identidade diz a quem somos idênticas. A quem você é idêntica. Sobre isso que nós vamos aprender hoje. Amém? E para que a gente aprenda sobre isso, como psicóloga, eu quero diferenciar para vocês nessa noite o que é a autoimagem e o que é a identidade. Não são a mesma coisa. A autoimagem de uma mulher pode ser condizente à identidade dela ou não. Vou repetir, presta atenção, tá? Para poder passar na prova, o aluno tem que prestar atenção. A autoimagem de uma mulher pode ser condizente com a identidade dela ou não. Na identidade de uma mulher, o mundo não pode tocar. Na autoimagem pode. Se eu não souber quem eu sou, a minha autoimagem será desenvolvida, será construída a partir das histórias que eu viver, a partir daquilo que disseram para mim sobre mim, em cima de, muitas vezes, críticas, rótulos, palavras, vivências, traumas, experiências doloridas, muitas vezes. Então, a minha autoimagem é como eu me vejo. Auto, eu mesma. Imagem, como eu vejo a mim mesma. Como eu me enxergo. Hoje, quando nós viemos para cá, eu acredito que todas nós tenhamos nos olhado no espelho, nem que tenha sido por 1 minuto, nem que tenha sido no espelho do carro, nem que tenha sido em qualquer espelho, o espelho do batom. E dessa maneira que eu olho para um espelho e vejo nele uma imagem física refletida, dependendo de quem é o espelho da minha alma, eu vejo nele refletida a imagem que eu faço de mim mesma. E se eu não tenho uma identidade firmada, saudável, curada, se eu não sou consciente a respeito de quem eu sou de verdade, na minha essência, se esse espelho disser, você é chata, você é fraca, você é uma dramática, você é uma chorona, você é cansativa, você não vai dar em nada. Isto passa a definir como eu me vejo e como eu ajo, me comporto, me relaciono, me comunico. Isso passa a definir quem eu penso ser. A palavra de Deus diz que assim como eu imagino no meu coração, assim eu sou. Só que se esse coração tiver encharcado de mundo, que medo do que eu vou imaginar. Então a identidade, ela é sobre o ser. Fala assim, identidade é o verbo ser. A autoimagem, meninas, muitas e muitas vezes, ela vai refletir a nossa identidade real. Quando essa identidade estiver funcional, saudável. Quando eu entendo quem eu sou em Deus,
quando a minha identidade reflete o plano original de Deus para minha vida, a minha autoimagem, ela também é um reflexo. Ou seja, eu olho para essa imagem que eu tenho de mim mesma e eu me deparo com aquilo que Deus planejou para mim, com aquilo que Ele pensa de mim, com o plano original dele para mim. O plano original dele para você contém, abrange características que ele desenhou, ele projetou, ele constituiu, ele depositou em você. Então ele colocou em você talentos, dons, qualidades, capacidades, habilidades, aptidões. Ele colocou em você uma força que não vem de nós, vem dele, mas que ele depositou em nós. E quando eu estou bem consciente disso, quando eu conheço profundamente isto, eu olho para mim e me lembro de como ele me vê, não como o mundo me vê, mas como ele me vê, como ele me criou, como ele me constituiu, como ele me projetou. E quem sabe o plano original de Deus para a sua própria vida, não tem dúvida sobre quem é. Eu só tenho dúvida sobre quem eu sou se eu não conhecer o plano de Deus para a minha vida. Como eu sei isso? Olha para você. Olha o que Deus colocou em você. Existe um potencial, existe um conjunto dentro de você que converge. Um conjunto de valores, de princípios, de qualidades, de características que convergem com aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, meninas? Então, como é importante eu compreender que se eu me olhar pelos olhos da identidade que Deus desenhou para mim, eu me olho de forma saudável. Mas se eu me olhar pelos olhos dos outros, da comparação, pelos moldes do mundo, eu nunca vou saber quem é a Grace na realidade. E esse é, meninas, um dos principais motivos de tanta confusão, cansaço, cobrança, crítica que nós fazemos de nós mesmas, conosco. Você já se cobrou? Você tem se cobrado? Você tem estado autocrítica? Você tem estado cansada, confusa? Muitas vezes, queridas, quem vive de autoimagem busca performance. Mas quem vive da identidade real que Deus construiu em nós, reflete verdade. Então, repete, quem vive de autoimagem busca performance. Mas quem vive a sua identidade real reflete a verdade do plano original de Deus para a minha vida. Ok, Grace, como entender isso então na prática? Em primeiro lugar, para eu compreender a mim mesma, eu preciso conhecer quem me criou. Se eu não conhecer o autor e o criador, eu não saberei nada de mim, porque eu fui feita à imagem e à semelhança. Quantas creem que foram feitas à imagem e à semelhança do Senhor? Tá, mas se a gente não conhecer esse autor e esse criador da vida, que te criou, a imagem e semelhança dele, como eu vou conhecer a mim mesma? E como eu conheço a ele? Como eu me aproximo? Palavra, tempo de oração,
tempo de intimidade. Não é assim? Louvor, adoração. Quando a gente se recolhe para ouvir a direção, para se conectar. Então, o quanto nós conhecemos o autor e o criador, mais eu conheço a mim mesma. Se eu não o conhecer, olha o risco que eu corro. Se eu não conhecer ao Senhor de forma íntima e profunda, eu não irei me identificar com Ele. E se eu não me identificar com o Senhor, eu vou estar cheia de mundo dentro de mim. Quanto menos intimidade eu tenho com Deus, quanto menos eu conheço o Senhor, mais eu tenho do mundo dentro de mim. Porque se eu não estiver plena daquilo que vem do Senhor para minha vida, esse espaço vazio da minha alma será preenchido pelas coisas do mundo. Vontades, desejos, comparações. Eu quero, ela tem, eu quero, nossa, olha como ela já conseguiu, eu quero. Eu começo a me basear pela vida dos outros, pelo projeto que Deus tem na vida dos outros, para a história que Deus tem na vida dos outros, o chamado que Deus tem para os outros. Quantas mulheres chegam para mim vivendo uma vida que nem é delas? Quantas mulheres chegam ali querendo viver uma vida que não é a realidade delas, não é a história que Deus desenhou para elas, está tão nítido, está tão óbvio, mas elas querem, porque não conhecem o Criador na intimidade, estão vazias disso, não se identificam com o Senhor, se identificam com as coisas da terra, os costumes da terra. E aí eu começo a olhar as histórias dos outros, das outras principalmente, e parece tão mais interessante do que a minha, principalmente se eu me comparar com uma mulher que já entendeu tudo sobre identidade. E aí eu começo a pensar, por que deu certo para ela e para mim não? Por que ela já está voando e eu não consegui nem dar o primeiro passo? Por que ela já avançou? Por que ela já conquistou? Por que ela já foi curada? Por que ela já está transformada? Por que ela já prosperou? Por quê? E eu não? Porque você está olhando para ela. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para Jesus. A única identidade sarada na vida de uma mulher é uma identidade que é cristocêntrica. Se o centro da sua vida for a comparação, os ciúmes, a inveja, o olhar para a vida dos outros, o Instagram, ou qualquer coisa que alimente o teu coração, o vazio da alma vai doer e a tua vida vai parecer um nada. Porque no mundo espiritual, eu espero que se qualquer coisa o pastor está ali, ele me diz, mas no mundo espiritual, os lugares são ocupados ou pelo Senhor ou pelas trevas. Se eu der brecha, quem ocupa? Vai ficar lá vazio? Vai ficar, pastor, vazio? Se eu der uma brecha, se eu deixar um lugar vazio na minha vida espiritual, ele não vai ficar vazio, ele vai ser ocupado, nem que seja por forças malignas, mas vai ser. A gente sabe disso, mas na alma da gente existe vazio. Mundo espiritual não existe, mas não, na alma, na tua alma existe vazio. E esse vazio, se a gente for pensar em como no mundo espiritual isso é
coberto, preenchido, na alma reflete algo muito próximo. Ou a minha alma é preenchida pela suficiência de Cristo, que inclusive eu falo sobre isso no livro, ou ela é preenchida de mundo. Mas eu queria tanto ser assim, comunicativa, uma influencer. Mas eu queria tanto arrumar minha casa igual ela arruma. Mas eu queria tanto me vestir, eu queria tanto andar, eu queria tanto a pessoa que está assim não sabe nada de si mesma. Porque quando eu conheço a identidade que Deus constituiu para minha vida, eu não tenho dúvidas do que Ele quer que eu faça. Hoje eu não tive dúvidas que esse era o único lugar na minha vida onde eu tinha que estar. Eu não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui. No lugar de ninguém, nem que fosse num palácio, nem que fosse numa viagem para a Grécia, nem que fosse num restaurante mais delicioso com a comida que eu mais gosto, nenhum lugar eu queria estar que não fosse aqui, porque eu entendo qual é a identidade que Deus construiu e onde Ele quer que eu esteja. Então existe um risco muito grande se eu não souber quem eu sou. Ou eu vou querer ser outra pessoa, ou vou me encher tanto de mundo que eu vou ter 1000 faces e face nenhuma. Eu vou ser uma bagunça. Cada hora eu vou estar de um jeito. Mulher de fases. Sabe esse termo que o mundo usa? Mulher de fases. E se eu quiser ser outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ser ela. Porque só ela pode ser ela. Ninguém mais pode ser ela, só ela pode. Então eu vou estar nem sendo ela e nem sendo, para que eu viva a identidade que Deus constituiu em mim. Eu tenho que conhecer o meu Criador com profundidade, com intimidade. Eu tenho que entender o que significa ser feitura de Deus, a sua imagem e semelhança. E eu preciso compreender que para cada uma de nós existe um plano. O plano que Deus tem para mim é diferente do plano que Deus tem para você. Não fica olhando para mim, só se for, queridas, para se inspirar de alguma maneira a fazer dentro de quem você é, aquilo que Deus te chamou para fazer. Como assim, Grace? Quando eu olho para Paula tão linda, eu posso dizer, nossa, eu acho tão lindo como ela se cuida, como ela... Eu vou falar, como eu posso, sendo quem eu sou, me cuidar para ficar tão linda como ela? Quando eu olho para uma boa mãe, uma mãe que sabe cuidar dos filhos, que se dedica, que se empenha, que se envolve, eu não vou ficar imitando ela e tentando ser ela na minha casa. Eu vou olhar e vou falar assim, que lindo como ela faz, como que eu, sendo quem eu sou, posso ser uma mãe tão empenhada, dedicada como ela. Então, quando eu olho para uma mulher para me inspirar, eu não olho para copiar. Então, se eu vivo a autoimagem sem uma identidade real, sabe como eu faço? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que tem de mulher com a mesma cara hoje em dia? Copia e cola, copia e cola. Isso é o vazio da alma. Isso é não entender que tem uma história única para você. E a sua, ninguém vai ter, é sua. Entende isso? Mas se eu não entender, e se eu quiser a história dela para mim, eu vou ser copia e cola. E isso vai trazer para mim uma insatisfação permanente. Porque eu não me
me sentirei nunca plena, completa, se eu não estiver vivendo o propósito da minha existência. Da minha, não da sua. Eu não tenho como viver o propósito da sua existência. Eu tenho que viver o propósito da minha. Grace, como eu descubro esse tal de propósito? Olha para o que Deus depositou em você. Quais são os teus dons? Você acha que Ele deu esse dom para você por quê? Para engavetar? E esses talentos? Por que Ele te deu? Para aposentar? Você deixar ele ali enterrado? Por que Deus te deu essas aptidões? Essas habilidades? Por que você é tão hábil nisto? Por que Deus te deu exatamente o que Ele te deu, desse jeito que Ele te deu, com essa exata forma com a qual Ele colocou o seu acesso? O que está ali no seu acesso? O que você já está olhando e já está vendo e já está percebendo e não está usando até hoje? Porque você está querendo viver, às vezes, uma história que não é tua. O propósito da nossa existência converge com o que Deus constituiu no potencial que Ele depositou dentro de você. Porque se Ele deu o dom para ela de louvar, uma vez eu respondi, nós fizemos uma dinâmica na igreja, se você pudesse pedir qualquer dom para Deus hoje, que dom você pediria? Eu falei, cantar. Porque eu sou tão desafinada que eu tenho dó de quem senta na minha frente. Porque acho que fica ouvindo ali, eu sou desafinada. Então eu queria muito esse dom de cantar. O Vitor fala assim, mãe, você consegue mudar a melodia da música. Você consegue, mãe. A música não é assim. Para, não é assim. Mas Deus deu o dom para ela. Porque um dia ela estaria aqui, nesse ministério, adorando ao Senhor. E por meio da adoração que ela derramou nesse altar, ela foi luz nas nossas vidas. Amém? Então, o que eu quero dizer? Se eu sei o que Deus depositou dentro de mim, e encontro contentamento nisso, e entendo que Jesus é suficiente para mim, e eu pego e utilizo e aplico e invisto e me empenho e lanço essas sementes em terras férteis, eu sou luz. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Para eu ser sal da terra e luz do mundo, eu preciso estar no lugar onde eu fui chamada para estar, colocando em prática os dons e os talentos que o Senhor depositou em mim. Essa é a minha identidade real. A minha identidade real é quando eu acesso aquilo que o Senhor colocou no plano original da minha vida quando Ele me criou e invisto no reino do Senhor aqui na terra. Porque até os dons que nós temos são dEle. Até os talentos que nós temos são dEle. Tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Amém, meninas? Então, em primeiro lugar, conheça o seu Senhor, o seu autor, entenda sobre identidade. Em segundo lugar, quem cria diz quem você é. Quem cria diz quem você é. O criador desse celular disse o que era. O modelo desse celular é fulano de tal, número tal, modelo tal, cor tal. Ele criou, ele diz quem é. Não deixa ninguém dizer quem você é. Quem te criou? Quem te criou foi o Instagram? Quem te criou foi a voz do mundo? Quem te criou foram as experiências que você viveu até aqui? Os traumas, as dores? Quem te criou?
Quem cria diz quem você é, diz o seu valor, porque quem criou esse celular diz, ele vai custar R$100. Ninguém tem o direito de dizer qual é o seu valor, só quem te criou. Ele sabe o seu valor, e ele sabe porque ele pagou esse valor lá na cruz do Calvário. Ele diz para que serve. Então, quem cria diz quem é, qual o valor e para o que serve. Se alguém, algum dia da tua vida falou que você não serve para nada, ou que você não faz nada direito, ou que você é péssima, ou que você é horrível, ou que você é insuportável, ou que você é defeituosa, chata, cansativa, seja o que for, só quem cria diz. E sabe o que ele diz? Que você nasceu para servir, e para servir muito, para servir na obra, para servir o reino, para servir a tua família, para servir teus filhos, para glorificar o nome dele. Amém, meninas? Então, o que eu mais quero deixar claro, para a gente poder ir para a segunda e última parte da palavra dessa noite, é que quando eu conheço a minha identidade real, a minha autoimagem é condizente com ela. Então, eu me vejo, eu me enxergo de acordo com aquilo que Deus constituiu quando Ele me formou. Amém? Isso é uma verdade que eu quero que você leve no seu coração. Eu atendi uma pessoa esses dias, e ela falou assim para mim, Grace, eu fiz uma descoberta maravilhosa. Eu amo quando as minhas pacientes fazem descobertas maravilhosas. Eu descobri, depois de 43 anos, que eu não sou tímida. Eu levei 43 anos para descobrir que eu não sou tímida. A minha mãe que disse que eu era. Então, quando ela era pequenininha, ela era diferente da mãe. A mãe, acelerada, falante, extrovertida, comunicativa, rápida, veloz, e ela no ritmo dela, tranquila, quieta, serena. Então ela ia em algum lugar, alguém fazia uma pergunta para a menina, a mãe que respondia. Ah, ela é muito tímida. Eu respondo. Ah, ela é muito tímida. Com a professora, com o médico, com o dentista, até com os amiguinhos. Essa mãe respondia pela criança a vida inteira. Essa mãe respondeu tanto por esta filha, que ela tinha 43 anos, e ela estava pensando que ela não poderia fazer nada antes de perguntar para a mãe. Ela não conseguia ir a nenhum lugar sozinha. Ela se tornou dependente emocionalmente falando. Para todo lugar onde ela ia, ela precisava estar com alguém. Por quê? Porque ela tinha medo de precisar falar, não conseguir, porque eu sou muito tímida, então eu preciso levar um porta-voz. Então, para onde ela fosse, ela tinha que ter o assessor de imprensa, o porta-voz. E um dia, a pessoa que iria acompanhá-la não pôde ir. E aos 43 anos, ela foi a um compromisso onde ela precisou se expor, se colocar, se expressar, dar a sua opinião de forma muito clara, e ela falou, foi tão fácil. Fluiu. Ela passou 43 anos da vida dela vivendo um rótulo que aquela mãe colocou sobre ela. Por isso que eu digo, a minha autoimagem só vai ser distorcida, enfraquecida. Eu só vou me perder com os comentários dos outros. Se alguém chegar para mim e falar assim, ô Grace, você é uma chata. Eu vou falar, não sou não, eu sou muito legal. É só um exemplo. É só um exemplo.
Porque eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são as minhas mazelas, eu sei quais são os pontos que eu ainda preciso tratar no meu caráter, na minha conduta. Mas se alguém chegar para mim e disser assim, você é muito exigente, eu vou ter que dizer, sim, eu sou. Porque eu sou. Porque eu conheço a minha identidade, eu sei quais são as minhas qualidades mais bonitas e os meus defeitos mais feios. Então, se alguém vier apontar o dedo para mim de algo que eu não sou, eu não vou comprar isso e colocar na minha caixinha da autoimagem, porque eu vou dizer, eu não sou, isso é o que você pensa, mas não reflete a verdade da minha identidade. Mas se for verdade, eu vou olhar e vou dizer assim, é verdade, e eu quero ser tratada, eu quero melhorar, eu tenho buscado o Espírito Santo, eu tenho pedido para Ele vir, me transformar, me fazer hoje melhor do que eu fui ontem. Você quer ser hoje melhor do que o que você foi ontem? Quem quer ser melhor hoje do que foi ontem? O que nós estamos carregando dentro de nós que não é nosso? Quantas aqui, se pudessem falar, diriam uma frase que ouviu, um rótulo que recebeu? Você é muito geniosa. Geniosa é um dos rótulos que as minhas pacientes mais derramam no consultório. Ai, minha mãe sempre dizia que eu era geniosa. Ai, a minha mãe, quando eu conheci o meu marido, ele foi me visitar na minha casa, a primeira vez, ela falou, senta aí que eu quero te falar uma coisa. Misericórdia. Misericórdia. Ela olhou para ele e disse, olha, eu já vou te avisando, ela é muito geniosa. Você vai querer assim mesmo? Ele era um homem de Deus. Ele tinha discernimento. Ele soube diferenciar que quem estava falando ali era a amargura de uma mulher ferida que não conhecia uma identidade real. E aí ele falou, não, ela não é geniosa. Ela é de opinião. Ele pensou na hora. Mas, queridas, quantas de nós nos vemos, nos identificamos numa autoimagem distorcida, num espelho. Você já viu aqueles espelhos? Uma vez eu fui num museu com o Vitor e com a Helena, não pude nem entrar, porque eu tenho um labirintite. Quando eu vi os espelhos, eu falei, só de olhar, eu já estava, tipo, quase assim. Um te deixava magro, um te deixava assim, um te deixava toda... Era um museu dos espelhos. Aí eles tiraram umas fotos e me mostraram. Eu falei, como vocês conseguiram ficar nesse lugar? Existem espelhos distorcidos que te mostram alguém que você não é. Se conheça o suficiente para saber a sua beleza e aquilo que está em construção e aquilo que ainda vai ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando alguém te disser alguma coisa sobre a sua identidade, sobre o seu jeito de ser, sobre as suas características, sobre a sua postura, sobre a sua conduta, a primeira coisa que você vai perguntar é: quem disse que eu sou assim? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ela abre a Bíblia? Ela tem comunhão com Deus? Ela quer o meu bem? Ela está falando isso para edificar a minha vida. Ela está falando isso com sabedoria, para me fortalecer, para me conduzir por um caminho melhor. Ou quem é essa pessoa? E por que ela disse que eu sou assim? Não deixe uma mulher que nem abre a Bíblia te aconselhar. Não deixe uma mulher que não conhece o Senhor te dizer o que você deve fazer. Porque ela vai mandar, sabe o quê? Você matar seu marido, jogar ele pela janela, falar: o que você está fazendo com esse homem até hoje? Ela vai falar: pega o cartão dele e gasta mesmo. Ah, não cozinha, deixa uma semana eles passarem fome que eles vão te dar valor.
E se eu não tenho uma identidade sarada, firmada, se eu não conheço quem eu sou, sabe o que eu vou fazer semana que vem? Eu não vou cozinhar. Eu vou deixar eles passarem fome para eles darem valor para a mãe que eles têm. Oi? Onde está isso na Bíblia? Quem inspirou esse conselho? O mundo. Porque o feminismo diz que nós mulheres podemos fazer tudo que um homem pode fazer. Oi? Queridas, se tem algo nos tempos atuais que tem deformado a identidade de uma mulher, a autoimagem de uma mulher, se você não tiver realmente muito consciente, se você não for uma entendedora da palavra de Deus, do que Ele decidiu para a tua vida, você vai cair nisto, nesse engano, porque o coração é enganoso. E o coração, o mundo diz para você fazer coisas absurdas. Tem mulheres que chegam no consultório me contando, que falam assim para o marido: não preciso de você para nada. Quer ir embora? Vai. Oi? Não preciso de você para nada. Para nada. Eu vivo muito bem sem você, obrigada. Tem mulheres que chamam os seus filhos por nomes horríveis. Tem mães que falam para os seus filhos: você parece com quem? Porque comigo não é. Bom, acho que essa criança olha e fala: ainda bem, né? Porque às vezes a gente está tão doida, a gente às vezes está tão... que se a gente falar que você parece com quem? Para quem que se puxou? Para mim não foi. Acho que aquela criança olha e fala assim: ainda bem. Que identidade nós estamos expressando? O que nós estamos imprimindo? Que marcas você está deixando nesse mundo onde você coloca suas digitais? Que marcas você está deixando nesse mundo? Que marcas você está deixando nos seus filhos, no seu casamento, na sua igreja, no seu trabalho? Marcas de mais dor? Ah, Grace, mas você não sabe como foi minha vida. Falar é fácil. Você não sabe como eu fui magoada. Você não sabe como eu fui traída. Você não sabe como eu fui injustiçada. Você não sabe as perdas que eu vivi, a vida dura que eu vivi. Pois eu quero dizer para vocês, se eu viver disto, eu sempre serei um trauma ambulante. Eu não serei uma pessoa. Eu não serei uma mulher inteira. Eu seria um trauma ambulante. Porque quem está me definindo são as dores. E quem repete esses padrões de dores, se eu vivo uma repetição do padrão de dor que foi gerado na minha vida, eu terei um longo passado pela frente. Porque se eu deixo recair de novo, e voltar aquilo que já era para ter sido superado, perdoado, desligado, eu terei um longo passado